Dânia, sou pesquisadora do Núcleo de Estudo e Pesquisa sobre Identidade da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, único programa da PUC com conceito 7. Lá na universidade trabalho com a professora Maria Lúcia Martinelli, quem é do Serviço Social a conhece, com certeza. E eu estou terminando meu pós-doc na PUC, mas também estudo em Coimbra. Como pesquisadora, a minha formação é em serviço social. Eu fiz 2 graduações, 2 mestrados, 2 doutorados e 2 pós-doc. Só não tive competência de ter 2 maridos. Tive competência. Incompetente também que só tem um filho. E, pessoal, eu trabalho com gênero, violência contra a mulher, tráfico de mulheres também. Eu morei em Portugal, Espanha, Itália e Holanda, pesquisando esse tema desde 1990, quando nem se falava em tráfico de pessoas aqui no Brasil. Portanto, 25 anos. Não se preocupem que as mulheres não ficam velhas, ficam loiras. Pintar e cabelo para esconder o branco, não é? Quando eu falo em tráfico de pessoas, de que eu estou falando? São tantas as modalidades. Vejam vocês, tem um tráfico, o que caracteriza mesmo o tráfico é a exploração. Essa palavra é a palavra-chave, né? Essa palavra é a palavra-chave. Então, o tráfico para exploração sexual, seja de crianças, adolescentes, mulheres, homens, a população LGBTI, né? Esse pessoal todo mundo. É um crime tão cruel que não escolhe idade, nem sexo, nem cor. Tá? Então, a primeira modalidade que eu falei para vocês é exploração sexual. Depois nós temos um muito difícil, o Brasil estuda pouquíssimo, não é? Eu escolhi, porque são tantas as modalidades, eu fiquei na exploração de mulheres, para fins de exploração sexual através do tráfico. Mas nós temos, olha, tráfico para extração de órgãos, tecidos, ossos e cabelos. Hoje não se fala mais no tráfico de órgãos, tecidos, ossos e cabelo. A verdade, a pessoa ela é depenada. Sabe quando depena um carro, como falam? Depenada. A mulher, a pessoa é depenada. Rareia tráfico de órgãos no mundo. Um coração. Eu vi isso muito na Espanha, dos países que eu morei, que eu pesquisei como pesquisadora, estudiosa. O pior país que eu passei foi a Espanha. A mulher explorada, dá muito trabalho, ela vai para o desmanche. O crime organizado não perde nada. Aí vende a córnea, coração $100.000, um rim, outro rim, um pulmão, né? Ossos para quê? Implante dentário. Recentemente aqui em São Paulo mesmo pegaram um dentista com ossos lá, teve que explicar que ossos são esses. O que é isso? Então, uma pessoa, ela é desmanchada, crime organizado. Vejam vocês, segundo a ONU, como eu trabalho muitos anos com isso, dizem, né, tem um ranking aí dizendo que esse crime, ele rende $32 bilhões por ano. Há 5 anos eu ouço isso, não seriam 33? Não seria 31? Por que parou nesse 32? É um crime invisível. Há subnotificação. Ninguém sabe que temos. Porque são tantas as modalidades. Casamento servil que eu vi na Itália. As meninas entram lá, as mulheres, no computador, querendo namorado, eu vou casar com um europeu, vou para a Itália. Itália não tem empregada doméstica, não. É casamento civil, é violência doméstica, porque os crimes se conversam. Como eu tenho um livro, outra tese que eu escrevi sobre violência doméstica, foi a minha primeira, para casar com esse tema de tráfico, os crimes se conversam. Na Espanha as mulheres também apanham.
a violência contra a mulher ali, naquele espaço de exploração. Depois, eu coloquei aqui outros tipos, aqui, a servidão por dívida. Aí em fazenda, que vai trabalhar, geralmente a gente vê a servidão por dívida. Exploração de jogadores de futebol, tema que aqui no ABC vocês conhecem muito bem. O trabalho escravo e a adoção ilegal. Quem são os católicos aqui? Pode levantar a mão, por favor? A campanha da Fraternidade 2014, qual que foi? Fraternidade e tráfico humano, não foi? Fraternidade e tráfico humano. Eu escrevi aquela campanha. Eu sou assessora da CNBB, a Dalila foi assessora também, passou em algumas cidades, que eu visitei o Brasil inteiro. Eu escrevi a campanha da Fraternidade, a convite da CNBB. Tanto é que a passagem lá da campanha tem muitos trechos do meu livro. Esse meu livro, que eu uso muito a cor azul, é a cor de combate ao tráfico de pessoas. É a cor que nós usamos. O meu livro tem as minhas mãos, azul, ali, tá vendo? O que tem nessas mãos aí é uma algema? Um código de barras. O corpo da mulher enquanto mercadoria. Usada, reutilizada. A Dalila, minha colega, nós somos colegas lá do Tribunal de Justiça, né, Dalila? Na comissão que nós participamos. Eu vi na Espanha mulheres fazendo 16 a 18 programas por dia. Né? Então, o corpo da mulher enquanto mercadoria. Aí o código de barras. Eu coloquei tráfico internacional de mulheres, nova face de uma velha escravidão. Essa nova face vem com o crime organizado. Não só, mas também, quando a Lila falou no individual, uma pessoa pode explorar a outra. Como o país é origem, Brasil, origem, destino e trânsito de pessoas, todos os estados, né, que estão na questão da vulnerabilidade, e eu gosto de falar também, não é só a pobrezinha, não é só aquela mulher, não é, que não tem nada, que vai se vender, que vai ser prostituta. A mulher é dona do corpo dela, ela faz o que ela quiser. Mas eu vi na Europa, né, mulheres aí da classe média alta, aluna minha da PUC, deu testemunho. A prima lá do curso de administração foi estudar, recebeu um convite para fazer parte de um corpo de balé lá um país lá da Europa, chegou lá que era tráfico. Vejam, e se recruta pessoas muito fácil, no salão de beleza, numa página da internet, vem estudar inglês aqui, nos Estados Unidos ou na Austrália, um mês. Quem aprende um mês inglês? Chega lá, vai ver o que é tráfico. Chegou lá, não sai mais. Não é? Então tem essas ciladas. Mas, como no serviço social nós não trabalhamos com triagem, e sim, como diz a Dalila, escuta qualificada. Eu falo que os olhos possantes nascem fracos. E aprender a ver é um processo lento. Começa hoje aqui, quem nunca ouviu esse tema. Não é uma lenda urbana, não. Isso existe. Existe, sim. Mas, andando pelo Brasil inteiro, essas andanças, aí fiz parte de um grupo que atravessou todo o estado de Goiás, Tocantins, subindo para o Maranhão, e nessas andanças, junto com a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, como pesquisadora, e mapeando todo aquele espaço, aquelas rotas, que o país tem rotas internas, né? 131 rotas, que foi detectado em 2003, hoje eu calculo que sejam 5 vezes mais essas rotas, e no posto de gasolina na divisa do Tocantins com o Maranhão, vimos um posto de gasolina e umas casinhas lá onde aqueles caminhoneiros dormiam, lá encostado na cidade, na porta da cidade. E uma mãe levando uma criança, 11 anos,
uma adolescente de 14 anos para ser explorada. Na hora da batida lá, pegamos, fomos conversar com a mãe. O que aconteceu? O que é isso? Olha, é normal trazendo sua filha, né? O que está acontecendo? E ela nos respondeu o seguinte: mas isso também aconteceu comigo, mas aconteceu também com a minha mãe. Para nós pesquisadoras, nós entendemos o seguinte: violência não tratada é violência reproduzida. Essa mãe precisa do cuidado. Não é só aquela família, não é só a mulher, não é só a criança ali depois, mas quando a família precisa de amparo, atendimento das políticas públicas, das políticas sociais. Não é? Quando, em Portugal, trabalhando lá no aeroporto da cidade de Lisboa, eu trabalhei no porto também, no Sacarneiro, conversando com as brasileiras, né, que estavam sendo deportadas, perguntei: o que vai acontecer? Você vai fazer no Brasil? Ela falou assim: você sabe por que eu estou aqui? Uma delas me falou, me chocou muito: o Estado brasileiro não cuidou de mim, agora vão me devolver. Será que a minha cidade mudou? Eu não vou ter direito a acesso à educação, ao trabalho, à saúde, meus filhos que eu deixei lá. Mudou alguma realidade lá? Eu vou, mas eu volto. Eu tiro outro passaporte e volto. E sabia que aquela mulher é extremamente explorada, mas ela prefere ser explorada, estar fora, do que estar aqui no Brasil. Né? A questão da vergonha, né? Se a gente tem que tratar muito bem nesse tema. Ela quer voltar para o Estado, para a cidade dela. Uma pessoa que não deu certo. Quem sai e vai buscar melhores dias de vida, que diferentemente dos imigrantes, né? Eu trabalho na Itália, em Lampedusa, na ilha de Lampedusa, com os migrantes, é o meu tema lá da Itália. Eles estão lá, não estão procurando dias melhores, não, gente. Eles estão procurando viver, sobreviver. É dias melhores. Eles estão fugindo de uma situação de guerra, não é? Naquela situação de melhores dias, de trabalhar, ganhar, eles estão apavorados, eles querem sair daquele espaço. Então essa questão não é lenda urbana, isso existe, está no quintal da nossa casa, às vezes um vizinho. Nós temos que estar atentos. Por isso que eu falo, aprender a ver um processo lento. Como tem várias as modalidades, de que modalidade eu estou falando? Tráfico de órgãos, tecidos, ossos e cabelos. Por que está essa pessoa? Como rareia tráfico de órgãos no mundo. Quantos brasileiros, em especial lá de Pernambuco, saíram para vender rins, um rim, vender rim, e foram para a África do Sul, porque lá é legal, pode fazer a cirurgia e retirar. Não é? Nos estados que mais compram órgãos, não é a Ásia. A Ásia compra órgãos, China some. Outra coisa que nós não trabalhamos, os temas assim árduos, são os desaparecidos. Será que essas pessoas foram abduzidas? Cadê essas pessoas? Os desaparecidos? Será que não entra nessa lista? Porque o tráfico de pessoas estava no terceiro lugar de lista. Primeiro, tráfico de drogas. Tráfico de armas em segundo e tráfico de pessoas. Hoje já disse, pelo menos na Europa, onde eu estou, do lugar onde eu falo para vocês agora, lá se diz em segundo lugar, tráfico de pessoas. Quanto mais crises houver, quanto mais confusão houver, maior sucesso terá esse tipo de criminalidade. Vejam na Europa, quem são explorados hoje na Europa? São o pessoal do leste europeu, os romenos, da população húngara, né? Então, muitos romenos, aqui também, na América Latina, nosso olhar aqui para o Cone Sul, quem são os explorados? Os nossos irmãos, paraguaios, peruanos, venezuelanos, esse pessoal. Como o Brasil ele faz divisa com 10 países, né? 10 estados, 10 países, olha o tamanho disso aqui, isso é um continente. As nossas fronteiras estão abertas, né, Dalila?
sem concurso, sem nada. É impossível estudar o Brasil. É muito mais fácil sair daqui como brasileiro, estudar a Europa, a questão da Europa, que é menor. O Brasil, os estados são muito próximos ali, porque o Brasil é muito difícil trabalhar. São Brasis. Eu não posso falar em Brasil. São várias realidades, norte, sul, leste, oeste e centro-oeste. São Brasis. De que mulher que eu estou falando? Quem é essa mulher? Será que ninguém sabe, naquela cidade que eu estava, lá no Tocantins, lá em cima, lá no Bico, lá em cima, perto do Maranhão, será que as pessoas não sabiam? Posto de gasolina era na estrada, a cidade era assim. O prefeito não sabia? O conselho tutelar não sabia? A polícia não sabia? Não se sabe ou há um cinismo social? São temas aí árduos que nós temos que falar. Mas acontece com São Paulo. Vê o que aconteceu recentemente lá em Ribeirão Preto. A mesma exploração que eu vi no norte. O que nós precisamos, né? São poucos pesquisadores, né, Dalila? São poucos. As Brades muito citadas aí na minha tese, viu, Dalila? Só para mostrar a minha tese doutoral aqui da PUC, eu recebi um prêmio CAPES de tese e serviu de base para a novela Salve Jorge. Meu livro serviu de base para uma novela aí global. Salve Jorge. Glória Pérez. Sim, eu defendi a tese, foi buscar na PUC, eu apoiei especialmente, ajudei também. Aquela trama lá, novela é novela, muita coisa ali é brincadeira, né? A vida real é muito mais dura. Então são esses temas que eu queria falar para vocês que existe, não é uma lenda urbana, são várias as formas de tráfico. A mais cruel, pouco estudada, é órgãos, tecidos, ossos e cabelos. Né? Desmancham pessoa, rareia órgãos no mundo. Tem as pessoas desaparecidas, há uma subnotificação. Esse tema é praticamente novo, não é? Depois de 2013, aí, com o segundo plano de enfrentamento ao tráfico de pessoas. Quando eu falo em tráfico de pessoas, 3 P sempre. Primeira, prevenção. Primeiro P, prevenção. Para que a pessoa não caia naquele engodo. É isso que está fazendo a educação. Mostrando para a pessoa, isso existe em prevenção na escola. Segundo P, abolição. Abolição cabe ao Estado juiz, através de uma punição séria. Meu tema no pós-doc são as sentenças. Eu estudei, mapeei todas as sentenças do Brasil, comparando com as de Portugal. Aqui o crime compensa. A mulher, uma prostituta que foi lá vender, ou estava aqui, aconteceu aqui, o outro, um empresário, dono de uma boate. O tratamento é disparo. Não, crime compensa. Então, o terceiro P é a proteção. Proteção, não temos políticas públicas. O Estado de São Paulo, mais rico, faltam casas, né, Dalila? Casas de acolhimento. A Dalila é uma grande batalhadora aí. Temos 2 casas em São Paulo. Uma da prefeitura, outra do governo do Estado. Mas temos agora, porque antes, quando essa mulher vinha, né, eles precisavam de um abrigamento, colocavam-se junto com mulheres vítimas de violência doméstica. 2 sujeitos diferentes, né, com dramas diferentes, com desgraças diferentes, colocadas juntas. Então, esse tema é tratado tripartite no Brasil: Ministério da Justiça, Direitos Humanos e Secretaria das Mulheres. É tripartite esse tema, das 3 secretarias. Quando nós falamos, quem é que está envolvido com esse tema? Quem é que trabalha? Como que eles trabalham? Eu vou falar aqui para vocês. Quem está realmente, pessoal segundo plano. Gente, o que tem de material no Ministério da Justiça, na folha lá, na página do Ministério da Justiça,
do lado esquerdo, tem esse tráfico de pessoas. Vocês encontram material tudo lá. Ou mando em e-mail, pede para a Fernanda dos Anjos, a Fernanda dos Anjos pode mandar para vocês o material, né? A Dalila trouxe material aqui de São Paulo. Então, olha quem está chamado a trabalhar nesse tema de tráfico de pessoas, não importa qual seja a modalidade. Ministério da Justiça, que eu falei para vocês, Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República, Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, trabalhando de forma tripartite essa temática. Depois, a Casa Civil, Ministério da Defesa, Ministério das Relações Exteriores, Ministério da Educação, Ministério da Cultura, Ministério do Trabalho e Emprego, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Ministério da Saúde, Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, Ministério do Turismo, Ministério do Desenvolvimento Agrário, Secretaria-Geral da Presidência da República, Advocacia-Geral da União, Secretaria de Políticas de Promoção de Igualdade Racial da Presidência da República. Então, nesse segundo plano, nós tivemos o primeiro plano, que está em vigência esse aqui até 2016. Aí nós vamos avaliar esse plano, ver como será o terceiro plano. Muitas metas foram colocadas aí, 115 metas para serem cumpridas. Especial de formação, de educação, que a prevenção é mais importante quando nós falamos em tráfico de seres humanos, tráfico de pessoas, trata de pessoas, né? O mais importante é a prevenção, para que a pessoa não caia nesse engodo, né? Depois, a punição nós sabemos que o crime compensa, né? Cabe ao Estado juiz agora, através das CPIs, né, a modificação dessa legislação. Para mim, o direito penal não resolve essa questão. Nós temos que partir pela via de direitos humanos ou da criminologia. Direito penal, não. O outro não vai ser nem punido, nós temos que focar nossos olhares e preservar o princípio da dignidade humana, que é o princípio mais importante do nosso ordenamento jurídico brasileiro. Prevenção e proteção, as duas pontas. Viram os 3 P's? Então, eu fiquei à disposição para os debates. Meu livro está na biblioteca da PUC, só entrar lá na biblioteca da PUC, vocês pegam lá, podem ver até a Vive a Cores, né, que aqui não está esgotado. Aí para comprar, é Tráfico Internacional de Mulheres, Nova Face de uma Velha Escravidão. Meu nome completo é Tânia Teixeira, L-A-K-Y, Lac de Souza com S. Lá vocês encontram tanto as minhas 3 teses, tá? As minhas 2 teses, um dos meus mestrados, né? Fiquei à disposição para a gente conversar, falar sobre as minhas experiências nesses países, a minha vida como assistente social que sou, como advogada, militante aí de direitos humanos. Fiquei à disposição. Obrigada.